Foi. Olá, caros alunos e alunas. Vamos para mais uma aula. Agora nós vamos ver o período composto por coordenação, porque nós já vimos o período composto por subordinação, com as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Agora nós vamos para o período composto por coordenação. O que é o período composto por coordenação? Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são orações sintaticamente independentes entre si. Veja o exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Eu lhe trouxe um livro é uma oração, mas você não leu é outra oração coordenada. Então, essas duas orações aí são coordenadas independentes entre si. Veja aqui. Eu lhe trouxe o livro é uma oração, é o sujeito. O li, o objeto indireto. Trouxe é o verbo transitivo indireto e o livro é o objeto direto. Você percebe aí que a oração ela é independente, ela tem seus termos sintaticamente. Mas você não leu, você, sujeito, o objeto direto e o leu é o verbo transitivo direto. Então, observe que no exemplo, como a segunda oração não precisa funcionar como termo da primeira e vice-versa, porque as duas já têm estrutura sintática completa. Então, essas duas orações, elas não funcionam como termo da outra. São duas orações independentes entre si. É por isso que nós chamamos de período composto por coordenação. Ainda no exemplo, note que a primeira oração não apresenta conjunção, enquanto que a segunda apresenta a conjunção mas. Então, a conjunção mas é uma conjunção que a gente vai ver mais para frente, a classificação das orações coordenadas é uma conjunção adversativa. Então, dependendo da presença ou da ausência de conjunção, uma oração coordenada pode ser classificada em sindética ou assindética. Então, as orações coordenadas, elas classificam-se em duas. Elas são sindéticas e são assindéticas. O que é uma oração coordenada sindética? Quando possui conjunção. E uma oração coordenada assindética é uma oração que não apresenta conjunção, ou seja, o período ele é composto apenas por orações que contêm vírgulas, separadas por vírgulas, sem conjunção. Pode passar? Classificação das orações coordenadas sindéticas. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas classificam-se em 5. As orações coordenadas assindéticas, isto é, sem conjunção, não recebem nenhuma classificação. Mas as orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido que tem no período. Então, elas podem ser coordenada sindética aditiva, que exprime uma relação de soma, de adição. As principais conjunções são e, nem, não só, mas também. Então, a oração coordenada sindética aditiva, ela exprime uma relação semântica de soma, de adição. Veja o exemplo. Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Você percebe aí? Ela parou o carro na rua, uma oração. Nós fomos cumprimentá-la, outra oração. E essa oração aí, esse período composto, é formado por uma oração coordenada sindética aditiva pela presença do e, que dá a ideia de soma, de adição. Ela não fez o trabalho dele, nem ajuda os colegas. O nem, apesar de a gente pensar que é uma subtração, mas não. Ela é uma conjunção coordenada aditiva, né? Sindética aditiva, o nem, que dá uma ideia aí de soma, de adição. Outra oração coordenada sindética é a adversativa. A oração sindética adversativa, ela indica uma ideia contrária a outra oração.
uma oposição, ou seja, tem-se a primeira oração e a segunda oração, que é onde contém a conjunção adversativa, ela dá uma ideia de oposição, de contraste em relação à oração anterior. Veja o exemplo. A lua estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Você percebe que as crianças brincavam na rua, mesmo a noite estando fria. Então você percebe aí uma relação oposta, uma relação de adversidade com a presença da conjunção, mas que é uma conjunção adversativa. Então, mas também pode ser substituído por quaisquer das outras conjunções, que é o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. A outra oração coordenada sindética é a alternativa. A alternativa, ela exprime a possibilidade de opção, de escolha, ou seja, de alternância. As principais conjunções é o ou, ora, ora, quer, seja, seja. Exemplo, ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Você percebe que aí o ou na primeira oração e o ou na segunda oração exprime aí uma ideia de alternância, né, de escolha. Essas são orações coordenadas sindéticas alternativas. A quarta oração sindética é a conclusiva. Como o nome já está dizendo, exprime uma ideia de conclusão que é contida na oração coordenada. As principais conjunções é o logo, pois, depois do verbo, portanto, por isso. Exemplo, tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. Se tudo está em ordem, nós não devemos nos preocupar. Então, portanto, aí nos dá uma ideia de conclusão, né? De conclusão. Tudo está em ordem. Logo, não devemos nos preocupar. Por isso, não devemos nos preocupar. Ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. É como se fosse algo taxativo, né? Conclusivo. A quinta e última oração coordenada sindética é a explicativa. A explicativa exprime uma explicação, uma justificativa ao que está contido na oração coordenada. Então, conjunções, pois, colocada antes do verbo, porque e que, são conjunções que dão ideia de explicação na oração coordenada. Então, veja, não saia hoje. Aí a explicação é, pois vai chover muito. Então, pois vai chover muito é uma explicação da primeira oração. Estou explicando que você não deve sair porque vai chover. Ok? Síntese do que a gente dá unidade, esse conteúdo ele é bem fácil, né? Basta você perceber as relações semânticas que existem entre as orações coordenadas sindéticas e aí você já vai saber, né, quais são as conjunções, se é aditiva, se é adversativa, se é alternativa, se é conclusiva, se é explicativa. Conceito, a síntese de tudo. Oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração. Ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração. A classificação das orações coordenadas elas são assindéticas, são aquelas que não apresentam conjunção, e tem as sindéticas, que são aquelas que apresentam conjunção. Então, aqui você pode perceber aí o quadro, todas as orações coordenadas sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa e conclusiva. Aqui eu tenho no quadro do meio as principais conjunções e os exemplos, né, para exemplificar cada uma das orações coordenadas sindéticas. Uso da vírgula entre as orações coordenadas. As coordenadas assindéticas sempre separam-se por vírgulas, né? São separadas por vírgulas. Olhou as árvores, não viu folhagem. Então, você percebe aí que as orações assindéticas, elas não têm conjunções, porém são separadas por vírgula. Já as coordenadas sindéticas, em princípio, separam-se por vírgulas. Todas as orações coordenadas sindéticas separam-se por vírgulas, exceto as ligadas pela conjunção e. Só que nós vamos ver que tem exceção também para a conjunção e. Então, veja os exemplos. Irritou-se o amigo
mas fiquei inflexível. Aí você percebe a conjunção mais, que é uma conjunção sindética adversativa, e essa oração aí é separada por vírgula. O outro exemplo, com a conjunção e. Primo, agemiram, sopras tições e ajuntas as brasas. Então, aí você percebe que a conjunção i aditiva é um dos exemplos que essa conjunção não é separada por vírgulas. Pode passar? As orações coordenadas sindéticas introduzidas pela conjunção i, veja a exceção, podem vir separadas por vírgula, e isso ocorre sobretudo em dois casos. Então, elas, na maioria das vezes, as orações com a conjunção aditiva não é separada por vírgula, mas tem as suas exceções. Veja quais são. Quando as orações ligadas pela conjunção e tiverem sujeitos diferentes. Quando as orações tiverem sujeitos diferentes, a oração é separada por vírgula antes da conjunção e. Exemplo, o pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Você percebe aí, o pirralho é o sujeito da primeira oração e Fabiano é o sujeito da segunda oração. Então, são sujeitos diferentes e, por isso, as orações foram separadas por vírgula, com a conjunção i. O outro caso é quando a conjunção e vem várias vezes repetida, constituindo aquilo que na figura de linguagem a gente conhece como polissíndeto, que é a repetição sempre das conjunções aditivas e nem. Exemplo, grita, vírgula, e esperneia, vírgula, e chora, vírgula, e sofre, e ri, e chora. Você percebe aí que há um polissíndeto, uma figura de linguagem, com a repetição sempre da conjunção e nesse caso aqui, nós devemos separá-las por vírgula. Se um dia tudo lhe parecer perdido, lembre-se de que você nasceu sem nada e que tudo que conseguiu foi através de esforços, e os esforços nunca se perdem, somente dignificam as pessoas. Charles Chaplin. Então, gente, obrigada pela atenção. Estudem para que vocês possam aprender o conteúdo. Um abraço.